Márcio, eu te pergunto, o Lula fez bem ou mal ao tocar nesse tema tão sensível e visto com tanto preconceito pela sociedade brasileira? Por favor. Eu entendo que ele fez muito bem, fez bem porque a política do Lula é a política de falar a verdade, de trabalhar pela restauração da verdade no Brasil. E existem assuntos que, por mais que eles possam soar absurdos, tais como o aborto, que é um verdadeiro tabu, é um tabu na sociedade, e foi construído como tabu, né? Não tem nada de mais nesse assunto, mas ele foi construído como um tabu, e ele virou um tabu político. Então, que Lula traga isso à tona agora, para mim, marca 1000 pontos a favor dele, embora a gente tenha visto aí toda uma guerrilha, né, contra o Lula, que incluiu, inclusive, agentes, personagens, enfim, da esquerda, gente que tem uma visão muito pragmática, e eu diria até curta, do que significa fazer política no Brasil. Curta porque eu quero dizer, medir a campanha do Lula por esse tipo de questão é uma coisa muito pequena. Acho que é um baita assunto, tremendo assunto. Fico feliz que Lula tenha tocado nesse assunto. Acho que o fato dele tocar nesse assunto abre o debate, mas a interpretação pragmaticista, né, dessa história, eu acho que vai muito mal. Acho que o Lula não vai perder ponto nenhum, não vai perder ninguém, e acho que isso pode ser analisado estatisticamente. Tem muito pouca gente no Brasil que é contra o aborto e que acha que aborto é uma questão religiosa. Quem não vai votar, talvez continue não votando e vai usar e pode usar isso como argumento. Eu quero ler esse tweet do Rodrigo Sebrián, um cara muito interessante. Ele falou assim: ó, finalmente um candidato à presidência resolve falar claramente sobre aborto é uma questão de saúde pública. Ao invés dos jornalistas aplaudirem, trazerem a relevância do tema à tona, não, preferem manter a perseguição a Lula. O Brasil se tornou um lugar insuportável. Tem duas vertentes, Márcia, de crítica ao tema. Uma é a crítica, como é que eu diria, da extrema-direita oportunista, dizendo, tá vendo, ó, o Lula não defende a família brasileira. E a outra crítica é a crítica daquelas pessoas que se colocam como os estrategistas, os pragmáticos. Olha, não, o Lula tem razão, mas para que falar nisso agora, né? Não é melhor ganhar a eleição antes e depois tocar no tema? Então, eu te peço para falar sobre. Você já estava, na verdade, começando a falar sobre isso, mas aprofundar, né? Vamos dizer assim, a ação da extrema-direita e a ação dos estrategistas pragmáticos. Pois é, então, Léo, quando eu escrevi esse artigo, eu comecei falando justamente desse uso eleitoreiro do assunto. Então, existe uma tentativa de transformar em polêmica uma coisa que não é polêmica. Isso aí, acho que várias mulheres fizeram artigos interessantes. Tem a Flávia Oliveira, que é uma jornalista do Globo muito bacana, escreveu sobre isso, falando que ele não disse nada demais, ele não fez nenhuma fala imprópria, nenhuma fala polêmica, ele simplesmente disse o óbvio, que foi a primeira coisa que me pegou também. Ele está falando uma coisa óbvia, tanto que ontem eu estava me expressando nas redes sociais a partir dessa obviedade. É claro que a gente tem que falar sobre isso. Agora, é óbvio também que a extrema-direita, e vamos incluir aí a mídia oligárquica, vão usar isso contra Lula, tentando criar uma polêmica onde não existe. A Ivone Gebara, que é aquela freira, enfim, uma mulher religiosa, teóloga, feminista, que foi, há muitos anos atrás também, capturada pela revista Veja, né, porque ela falou alguma coisa sobre o aborto, falou que não tinha nenhum motivo para penalizar mulheres sobre o aborto, e isso virou a capa da Veja, e ela foi silenciada pela Igreja Católica porque tinha falado desse assunto, e ficou um tempão fora do Brasil por conta de ficar quieta sobre esse assunto. Então, a gente não vai mais ficar quieta, começa por aí. Mas essa gente toda que vai usar isso vai criar uma polêmica totalmente falsa, um objetivo totalmente eleitoreiro, é uma coisa para a qual a gente também tem que estar preparado. E aí eu acho que nessas horas, mais sábio seria a gente não recuar e aproveitar, inclusive, para esclarecer a população sobre isso. Porque uma coisa que as pessoas não se dão conta, e isso aí vai para
todo esse povo da extrema-direita, é óbvio que é uma hipocrisia, porque no Brasil todo mundo faz aborto. Mulheres de todas as raças, de todas as classes e de todas as religiões. E para quem gosta dos argumentos exemplares, assim, que é um argumento esquisito, mas enfim, as pessoas gostam, todo mundo deve conhecer alguém que já fez aborto. Muitas mulheres já fizeram aborto, rarissimamente uma mulher ou não fez, ou não tem uma familiar ou conhecida que fez. E, bom, eu conheço muitas mulheres religiosas, freiras, pastoras, crentes de igreja evangélica, daquelas mais conservadoras. Conheço aquilo que muita gente chama de madame, né? As peruas, botando entre aspas esses termos, evidentemente, aquelas mulheres da burguesia que também fazem a cena da conservadora e fazem abortos. E essas pessoas todas, elas escondem, enfim, o fato de que fazem aborto porque existe um tabu, porque existe um tremendo de um preconceito, e esse preconceito serve a quem? Essa é a pergunta também que a gente tem que fazer. Serve aos homens políticos, servem a um Congresso Nacional caretíssimo, ultrapassado, cheio de empresários que não representam o povo, cheio de pastores que não representam o povo, aquelas bancadas da bala, da Bíblia e do boi, milicianos que também não representam o povo, e por aí vai. Então, essa é uma coisa, assim, para a gente pensar. A outra coisa é a esquerda, que até com boas intenções, que, na verdade, boas intenções que escondem também o seu conservadorismo, porque a nossa esquerda, se não tem coragem de pautar, e coragem de bancar, e coragem de defender, tem que se autoquestionar. Eu acho que essa é uma questão, assim, da autocrítica da esquerda. O Lula fala uma coisa dessas, e aí, em vez do pessoal nas redes defender o Lula e bancar o assunto, o que a galera faz? Fica criticando o Lula e ajudando a extrema-direita a detoná-lo. Foi exatamente o que disse o Cebriano. Só queria explicar, Márcia, para o pessoal que está assistindo o que é esse gráfico, né? Uma análise de como isso repercutiu nas redes. Quem atacou o Lula foi esse pedaço azul aqui, você vê as figuras, né? Eduardo Bolsonaro, Kim Kataguiri, Ricardo Salles, né? Carlos Jordi, essas figuras que são as defensoras da família brasileira. Muita hipocrisia, né? Só gente estranha que claramente está tentando usar isso politicamente, né? Evidente, né?